Olá, pessoal. Vamos agora, para a segunda parte da semana 2 do PET 1 do 7º ano, tá? Bom, essa segunda parte do PET 1, da segunda semana, fala sobre organização celular. Então, a gente tem que entender que todo ser vivo é formado por células, de menos os vírus, tá? Os vírus é uma situação à parte. Tirando os vírus, todo ser vivo é formado por células. Existem seres vivos que só têm uma célula. A gente não consegue ver a olho nu, precisa de um microscópio, tá? Que são chamados de unicelulares. Uma única célula. São as bactérias, os protozoários, alguns tipos de algas, alguns tipos de fungos e etc. Bom, outros seres vivos são formados por muitas células. Tem ser vivo que tem algumas células, que também são bem pequenos, e tem seres vivos que têm incontáveis células, como nós, e os que a gente consegue ver a olho nu, né? Esses seres vivos que têm mais de uma célula, seja algumas ou milhares, trilhares, são chamados de pluricelulares ou multicelulares, né? Que são os animais, nós, as plantas, as algas que a gente consegue ver, pegar, né? São exemplos de seres pluri ou multicelulares. A célula, ela tem 3 partes básicas, as nossas células, né? Vamos falar principalmente delas, que são membrana, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática, ela envolve a célula, ela separa a parte de dentro com a parte de fora da célula, né? Então, ela envolve, protege a célula e ela possui uma característica chamada de permeabilidade seletiva. O que isso significa? Ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair da célula, né? Exemplo, glicose, que são alimentos energéticos, proteínas, aminoácidos, sais minerais, né? São exemplos de elementos em que entram e saem da célula de acordo com o que a membrana deixa entrar e sair, para não sair demais e não entrar demais, né? Bom, a membrana, ela é formada por 2 camadas de fosfolipídio, né, e algumas proteínas, né, formando um exemplo de mosaico fluido. Por que isso, gente? Porque ela tem que ser firme. Ela não pode ser muito permeável, né? Para ela poder segurar as coisas dentro e fora, ela tem que ser firme. Ao mesmo tempo, ela não pode ser muito rígida, né? Senão fica fácil de estourar. Então, ela tem essa estrutura que deixa ela na consistência perfeita para ser resistente sem ser muito rígida, certo? Bom, o citoplasma é a parte de dentro da célula, é o que preenche o interior da célula. E ele é formado pelo hialoplasma ou citosol, que é a substância gelatinosa que preenche toda a célula, né? Eu costumo falar com meus alunos que se fosse líquida, ficava pela gravidade, todas as estruturas dentro da célula presas no fundo ali, mutuadas no fundo. Então, ela é gelatinosa para que as organelas e as substâncias consigam ficar diluídas igualmente pela célula, em cima, embaixo, dos lados, etc. Né? Então, ela tem essa consistência gelatinosa. E além do hialoplasma ou citosol,
ela tem várias organelas e outras estruturas dentro, mergulhadas nesse aloplasma. Então, essa substância gelatinosa mais as organelas formam o citoplasma que preenche todo o interior celular. O que são organelas? Organelas são órgãos celulares, seriam como se fossem órgãos pequenos, né? Porque a célula, ela é uma unidade viva. Cada uma das nossas células seria um ser vivo que trabalha em conjunto dentro do organismo que é o nosso corpo, né? Então, todas as nossas células precisam de alimento, de oxigênio e etc. Então, elas têm órgãos que as mantêm vivas. Exemplo, nós não temos um sistema digestivo? A célula tem um órgão digestivo, que é o lisossomo. Nós não temos um sistema respiratório? A célula tem um sistema respiratório, uma organela respiratória chamada mitocôndria. Nós não temos um sistema circulatório que leva nutrientes, oxigênio, substâncias por todo o corpo? A célula também tem uma organela circulatória, que são os retículos endoplasmáticos, né? Então, cada organela celular tem uma função de manter a célula viva e de contribuir para que o organismo como um todo se mantenha vivo e funcione adequadamente, né? Bom, existem organelas que só tem na célula vegetal. Nós vamos ver que a célula vegetal tem tudo que a animal tem, mais um pouco, tá? Exemplo, o cloroplasto. O cloroplasto só existe na célula vegetal. Por quê? Porque ele vai ter a função de fazer fotossíntese. Nós vamos chegar lá, tá? Bom, além da membrana e do citoplasma, a célula tem o núcleo, né? O núcleo, ele é formado pela membrana nuclear, chamada carioteca, e material genético lá dentro. Ele também tem o nucleoplasma, que é a substância gelatinosa que tem dentro do núcleo, seria o citoplasma do núcleo. E o nucleolo, né, que é uma estrutura ali em que tem RNA e proteínas. Bom, o mais importante do núcleo é o material genético ou o DNA da célula, né? Por que o DNA é tão importante? Porque ele tem todas as suas características, ele define todas as suas características e ele comanda todo o funcionamento da célula, né? Então, tudo que a célula faz é de acordo com as informações que estão no DNA e que o DNA manda para a célula, né? Quando seu pai e a sua mãe tiveram uma relação e a sua mãe ficou grávida, você era uma única célula. Como que essa única célula saberia como construir o corpo de um bebê? Porque as informações estavam todas no DNA. O corpo do bebê vai sendo construído ao longo ali de 9 meses, de acordo com o que o DNA manda, de acordo com as características que estão nele, né? Então, o DNA, ele é importantíssimo para o funcionamento e as características da célula e do funcionamento do corpo, né? Bom, existem basicamente 2 tipos de célula: eucarionte e procarionte. A célula eucarionte, ela é mais evoluída, ela é mais complexa, né? Que é as células que formam a maioria dos seres vivos eucariontes. São as bactérias que não. Todos os outros seres vivos, tirando as bactérias, são formadas de célula eucarionte. A célula eucarionte, ela pode ser animal ou vegetal, né? A célula eucarionte animal, ela tem membrana, citoplasma com várias organelas, né? Exemplo,
mitocôndria, lisossomo, ribossomo, retículo endoplasmático liso e rugoso, centríolo, complexo de Golgi, entre outros, né? Ela tem um núcleo com membrana nuclear, certo? E o material genético lá dentro. A célula eucarionte vegetal, ela possui tudo que a célula animal possui e mais 3 estruturas. Quais são essas estruturas? Parede celular, né? Ela tem a membrana celular mais uma parede celular, que dá mais firmeza a ela, né? Eu costumo falar que a gente não tem parede celular, então nós somos fofinhos. A planta, ela, né? Mesmo a folha, que é mais maleável, mais rígida. Ela tem cloroplasto, que é uma organela que contém clorofila. Sem clorofila, a planta não faz fotossíntese. Por quê? Porque para a planta fazer fotossíntese, ela precisa pegar o gás carbônico e a água e transformar esse gás carbônico e água em alimento, glicose e gás oxigênio, né? Bom, para ela conseguir transformar gás carbônico e água em glicose, que é alimento, mais gás oxigênio, ela gasta energia. E a energia que ela usa é energia luminosa, energia da luz. Principalmente a luz do sol, mas pode ser luz de lâmpada também, né? A do sol é muito melhor, que ela tem mais energia. Para conseguir captar essa energia luminosa, ela precisa da clorofila. Porque somente a clorofila é um pigmento verde, por isso que as folhas são verdes. Somente a clorofila é capaz de captar a energia luminosa. Então, aí a planta consegue transformar gás carbônico e água em gás oxigênio e energia. É a fórmula contrária da respiração, né? Bom, então a planta tem cloroplasto, que só ela tem. Ela tem parede celular e ela tem também vacúolo, que é uma estrutura membranosa em que faz a regulação osmótica, né? Não entra água demais, não sai água demais, para regular a quantidade de líquido. E ela também pode armazenar alimentos que a planta produz. Porque a planta produz todo tipo de alimento. Na fotossíntese ela produz mais elemento energético, mas ela produz outros tipos de alimentos também. E aí o vacúolo também pode servir para armazenar esses tipos de nutrientes, né? Bom, e o outro tipo de célula que a gente tem é a célula procarionte. A célula procarionte, ela é mais primitiva. Ela foi a primeira célula que surgiu no planeta, né? Que são as bactérias e as arqueobactérias. Só elas, só bactérias e arqueobactérias, que são formadas de célula procarionte. Nenhum outro ser vivo mais tem célula procarionte, só elas, tá? A célula procarionte, ela é mais primitiva também. Ela tem menos estruturas do que a célula eucarionte, né? O que é que tem a célula procarionte? Ela tem menos estruturas que a célula eucarionte. O que é que a célula procarionte tem? Ela tem uma parede celular, né? Ela pode ter uma parede celular. Ela tem membrana celular. Ela tem citoplasma com poucas organelas. Na verdade, ela tem somente o ribossomo, que produz proteína. Aquelas outras organelas ela não tem, né? Normalmente não tem. A principal organela que ela tem é o ribossomo. E ela tem um núcleo sem membrana, né? É o que a gente chama de núcleo não verdadeiro. Por quê? Ela não tem membrana nuclear. O material genético dela, o DNA dela, está espalhado pela célula. Só que ele não fica totalmente espalhado na célula, né? Ele espalha,
porque ele não tem uma membrana que segura ali dentro. Mas ele fica mais juntinho em uma região, né? Ele gosta de ficar junto, mesmo não tendo uma membrana que separa ele, ele fica mais próximo. Pode dar uma espalhadinha, mas ele fica mais concentrado numa região. E essa região em que fica o material genético, o DNA, é chamado de núcleo. Mas não é um núcleo verdadeiro, é só uma região. Ele não tem uma membrana que delimita e separa a região própria do núcleo. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu respondo. Um abraço.